História entediante para dormir. Porque era terrível ser um ferreiro na Idade Média e mais, naquelas manhãs cinzentas da Idade Média, em uma aldeia esquecida entre as florestas e montanhas, você acordava como qualquer outro dia, com o frio a cortar a roupa e a presença insistente de pulgas que pareciam ter um compromisso diário com sua pele. Ao abrir os olhos, o cheiro de fumaça de lareiras vizinhas e palha úmida invadia suas narinas. Um perfume que estava longe de ser suave, som de galo cantando ao longe. Você se espreguiçou ouvindo o rangido da cama de madeira, que mais parecia fazer parte do cenário de um pesadelo de tão desconfortável. Maravilha, hoje será um dia adorável, pensou, irônica e sarcasticamente, enquanto tentava se livrar das cobertas emaranhadas que pareciam ter vida própria. Ao pôr os pés no chão de terra fria e irregulada, uma leveza maligna te percorreu, do tipo que só o contato com sujeira e detritos pode oferecer. Som de insetos zumbindo. Você lembrou que vocês teriam que varrer as coisas da periferia de sua oficina. Uma tarefa que se repetia, como um dia sem fim. Assim pegou a vassoura e, com movimentos mecânicos, foi arrastando os detritos, sentindo o corpo protestar. A alegria de tornar o lar um lugar limpo, ou ao menos sujo. Depois disso, era hora de mexer o caldo na caldeira. A mistura fedida, borbulhante e pouco apetitosa mantinha uma rotina de cozimento que você buscava evitar. Com uma colher longa, você se viu forçado a interagir com a sopa, que mais parecia uma poça de lama à umidade deslavada do verão. Sim, muito nutritivo, fundamentais para a sobrevivência, pensou, enquanto a mistura espirrava um pouco e lhe sujava a camisa já manchada. Som de água borbulhando, entre os gemidos da madeira e o murmúrio altivo da aldeia, a movimentação matinal se desenrolava. Vozes distantes, o tilintar de ferramentas e o ocasional grito de uma criança. Você se permitiu um momento de alegria ao imaginar o que seria a vida sem aquelas obrigações. Mas logo a realidade o puxou de volta. Ora, quem precisa de liberdade? E assim você varreu e mexeu e varreu, como um robô desgastado por anos de rotina. Enquanto o dia se alongava, o céu começava a escurecer, e as sombras se estendiam como um manto sob a terra úmida. A brisa trazia aquele aroma familiar, um misto de dificuldades cotidianas e calor emprestado de almas que ainda acreditavam em um futuro mais radiante. Você sentiu o peso nas pálpebras aumentar e, com um sorriso, aguardou o momento de mais uma rotina, presenteada com o delicado som do sino da aldeia. Ei! Antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo sombrio na aldeia. Você esperou, mas o sino não soou. A expectativa no ar era como um fio de lã à beira de se romper. O que poderia ter acontecido? O dia que começara como qualquer outro, começou a parecer diferente. A aldeia permanecia envolta em um silêncio cruel. Os sussurros das crianças havia pouco ecoando lá fora.
Você, com o coração acelerado, deixou a vassoura de lado. A necessidade de descobrir a origem daquele silêncio apavorante era maior do que qualquer tarefa. Ao abrir a porta da oficina, foi recebido por uma brisa gélida que parecia reverberar em decisões. As sombras dançavam à luz do crepúsculo, trazendo à tona a verdade que havia se escondido sob as camadas de palha e lama. Foi então que avistou uma figura encapuzada na ladeira, longe, quase como um sonho nebuloso. O manto escuro parecia absorver a luz ao redor. Com o coração na garganta, você decidiu segui-la. Os passos eram furtivos e a figura não parecia perceber. À medida que se aproximava, um aroma estranho, um misto de terra úmida e algo podre tomou conta do ar. A figura parou abruptamente diante de uma árvore velha e gasta, cujas raízes pareciam se enterrar no abismo. Um altar? A voz sussurrante de um vizinho ecoou em sua mente, mas não fazia sentido. O que uma aldeia como a sua poderia ocultar? Você não pôde ver o rosto da figura, mas a maneira como as mãos tremiam em direção ao solo revelava uma tensão palpável. Com um movimento súbito, ela ergueu algo que reluzia sob os últimos raios de sol. Uma adaga, cravada com inscrições misteriosas e gotejando um líquido escuro e espesso. Sim, um altar sombrio, a verdade de um ritual, talvez. Algo que devorava a esperança que havia entre os habitantes. Você hesitou. O que significava aquilo? A aldeia não era apenas um lugar de trabalho árduo e rotinas entediantes. O que estavam tais figuras escondendo? E qual era o custo? Intensamente curioso, decidiu que precisar saber. Mas ao dar um passo à frente, algo estalou sob seus pés. O craque daquela sujeira o fez dar um salto para trás. Mas era tarde demais. A figura encapuzada virou-se bruscamente. Seus olhos, dois abismos profundos, encontraram os seus. Um riso baixo e sinistro pairou sobre o ambiente, fazendo o ar parecer mais denso. Você não deveria estar aqui. E antes que você pudesse reagir, uma sombra ainda mais profunda surgiu atrás dela, engolindo-a em um movimento rápido. O clima já pesado tornou-se insuportável e em um instante tudo havia desaparecido. Restava apenas o silêncio e o peso de um segredo que clamava por libertação. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo sombrio na aldeia. Você hesitou. Que significava aquilo? A aldeia não era apenas um lugar de trabalho árduo e rotinas entediantes. O que estavam tais figuras escondendo? E qual era o custo? Intensamente curioso, decidiu que precisava saber. Mas ao dar um passo à frente, algo estalou sob seus pés. O craque daquela sujeira o fez dar um salto para trás, mas era tarde demais. A figura encapuzada virou-se bruscamente. Seus olhos, dois abismos profundos, encontraram os seus. Um riso baixo e sinistro pairou sobre o ambiente.
fazendo o ar parecer mais denso. Você não deveria estar aqui. E antes que você pudesse reagir, uma sombra ainda mais profunda surgiu atrás dela, engolindo-a em um movimento rápido. O clima já pesado tornou-se insuportável, e em um instante tudo havia desaparecido. Restava apenas o silêncio e o peso de um segredo que clamava por libertação. Naquele exato momento, um ruído, como um sussurro, flutuou pelo ar. Você se virou e percebeu que o chão se abria aos poucos, revelando raízes que pareciam pulsar como se tivessem vida própria. Era como se a própria terra estivesse se rebelando. Os sons da aldeia, antes tão presentes, começaram a se dissipar, como se estivessem sendo absorvidos pela escuridão que tomava forma ao seu redor. E então uma mulher apareceu, deslizando como uma sombra, seus cabelos longos e desgrenhados dançando ao vento. Você não veio aqui por acaso, ela disse, a voz ecoando como um canto de sirene. Está prestes a descobrir o que realmente se esconde sob a superfície. Você, tentando processar as palavras, acompanhou a mulher que se movia indefinidamente. Sua mente trabalhava a todo vapor. O que isso significa? Que segredos a aldeia esconde? Ela apontou para a árvore antiga à sua frente, cujos galhos nuas tremiam como se estivessem desesperados para fugir do solo. A verdade nunca é homogênea, meu caro ferreiro. Os sábios da aldeia a mantêm escondida por uma razão. Mas agora ela buscará um novo caminho. Naquele instante, a árvore exalou um som, um gemido profundo que ecoou nas entranhas da terra. O que está acontecendo? Sua pele estava ereta e uma sensação de medo e excitação se misturava. É quando você viu. Raízes se esticavam em direção a uma caverna subterrânea iluminada por uma luz tênue, quase sobrenatural. Mas a luz não parecia convidativa. Era como um aviso. Você deve escolher, a mulher disse, com um tom grave. Seguir o caminho dos ignorantes e viver uma vida de servidão à rotina, ou se aprofundar na verdade, mesmo sabendo que conhecimento traz custos imensos. Você sentiu uma pressão no peito, o dilema suspenso no ar. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando promessas e advertências. O que poderia haver além daquela caverna? Desespero? Liberdade? Ou a ruína da aldeia que conhecia? A mulher fitou você como se esperasse uma resposta. Havia algo nos olhos dela que o atraía. Uma centelha de esperança perdida em meio ao desconforto. E não se esqueça, ela advertiu, com um sorriso distante. O verdadeiro perigo pode estar mais próximo do que você imagina. Com a respiração acelerada, você hesitou, mas o chamado da verdade ecoava mais alto do que o medo. E assim, a escada de madeira antiga em sua mente girou uma última vez, e você decidiu, um passo à frente, um caminho revelador, ou devastador. Antes que pudesse mergulhar além da luz, um grito ensurdecedor cortou o ar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte.
Um segredo mais sombrio que a noite. O grito ensurdecedor ressoou no ar, cortando a tensão como uma faca. Sua mente girou, tentando agarrar a realidade, enquanto o mundo ao seu redor parecia desabar. Silêncio. 3 segundos. Diante da caverna iluminada, o que antes parecia uma escolha entre rotina e verdade, agora se tornava um labirinto de incertezas. A mulher de cabelos desgrenhados pôs-se a rir, uma risada suave, quase irônica. Você acredita que a aldeia é o que parece? Sua voz serpenteou pelo ar frio, bem ao gosto da desconfiança que já tomava conta de você. O barulho do galo ao longe agora soava distorcido, como se cada canto fosse um eco de uma verdade esquecida. Um lado seu queria voltar. Voltar para a vassoura e o trabalho insípido. Mas a curiosidade o prendia como uma armadilha invisível. A verdade que você procura, ela continuou, não é apenas sobre segredos obscuros ou rituais. É algo muito mais profundo. A aldeia tem um pacto, querido ferreiro. Um pacto que controla nossas vidas. Você franziu a testa, inseguro da gravidade das palavras. Pacto? Que pacto? A desconfiança agora borbulhava em suas veias. Ela então ergueu a mão, gesticulando para a árvore. A cada ano, a aldeia oferece um sacrifício, uma vida, em troca de paz e prosperidade. Mas guardamos um segredo. O verdadeiro poder não está nas mãos dos sábios, mas sim em quem se alimenta da nossa dor. Os galhos da árvore pareciam se contorcer com a revelação, como se fossem testemunhas silenciosas da verdade aterrorizante. O aroma da terra úmida misturava-se ao suor que escorria pela sua testa. Então você perguntou, engolindo em seco: quem é o sacrifício dessa vez? Ah, isso é o que você ainda não viu. A mulher sorriu, a expressão refletindo algo entre dor e liberdade. Esta aldeia foi construída sobre a dor dos inocentes, e é hora de você descobrir quem está por trás disso. Com essas palavras, um tremor percorreu o chão. A caverna pulsou, e você percebeu que a luz tênue se intensificava, revelando símbolos antigos nas paredes, escritos pela mão de quem não mais existia. Um murmurinho começou a surgir, crescendo em um coro que parecia vibrar em seus ouvidos. Não podemos fugir, disseram vozes distantes. A verdade é uma corrente que nos prende. E ali, entre os ecos e murmúrios, uma sombra se destacou. Um grupo de aldeões, todos com olhares vazios, surgiram da escuridão, marchando em sua direção. O coração disparou. Eles vêm, a mulher sussurrou, um tom misto de medo e excitação em sua voz. Vem te buscar. Você sentiu aquele nó na garganta. O que significava aquilo? Eram os guardiões do pacto? A realidade que havia conhecido se desfazia sob seus pés. E ao olhar para a mulher, viu que ela também estava se desvinculando da luz, como se estivesse sendo absorvida por um mistério incontrolável. Corra! Berrou, mas já era tarde. As sombras se aproximavam, arrastando correntes feitas de sua própria angústia. E antes que você pudesse decidir, a luz da caverna se apagou, cobrindo tudo em um manto de escuridão pesada. Tudo o que você pensava saber não é nada
comparado ao que está prestes a descobrir. E ali, no escuro absoluto, uma risada estrondosa ecoou, preenchendo cada centímetro de ar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido, se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo que mudará tudo. Na escuridão que rapidamente se instaurava, sua mente tentava acompanhar os sussurros e risos do além. A risada da mulher ecoava como um feitiço encantado. Mas agora era uma sombra de aviso. O chão pulsava sob seus pés. A terra vibrava como um coração inquieto. Enquanto você recuava, o grupo de aldeões com rostos vazios avançava, arrastando consigo uma frustração silenciosa e uma tristeza profunda. Seus olhos não mostravam vida, apenas um olhar vazio de quem já havia sacrificado tudo. Ninguém pode escapar, ressoou uma voz entre eles. Ninguém. A mulher a seu lado, ainda com cabelos desgrenhados e olhos intensos, olhou para você. O que você imagina que seja o pacto? O que a aldeia realmente oferece em troca de sua paz? O sacrifício não é apenas uma criança. É a essência da comunidade. Você sentiu um nó na garganta. A essência? Que essência? O que você quer dizer com isso? Ah, ferreiro! Ela disse, rindo suavemente. Se ao menos você soubesse. O poder verdadeiro está na dor coletiva. A cada ano, não é apenas um sacrifício. É um ritual de união. Os sábios se alimentam da angústia e do sofrimento. Eles usam as emoções como combustível, e quanto mais intensa for a dor, mais forte fica a proteção da aldeia. A revelação estremeceu seu ser. Uma tensão incontrolável pulsava no ar. Você olhou para a árvore antiga, seus galhos nus parecendo tocar os céus. E acham que estão protegidos, não? Acham que estão seguros? Sim, ela respondeu, com um meio sorriso. Fazem isso em nome da sobrevivência, mas uma surpresa os aguarda este ano. Você não tinha certeza do que mais ela poderia ter a dizer, mas a curiosidade queimava dentro de você. O poder oculto sobre o qual falava, o que aconteceria se não se realizasse o sacrifício? O que ecoaria na aldeia? Enquanto a mulher falava, um arrepio percorreu sua espinha. Uma visão de uma tempestade, uma revolta surgindo das sombras. E o que era este ritual, senão um ciclo vicioso? Um mecanismo que opera na escuridão. Se você se recusar a aceitar este destino, ela alertou. Se você decidir quebrar o pacto, a cidade não ficará isenta. Um infortúnio devastador irá se abater sobre todos nós. Os sábios o sabem, e eles não hesitarão em sacrificar outros para manter seu controle. Nesse momento, a escuridão à sua volta se tornou opressiva. Sem querer, você deu um passo à frente, sentindo a gravidade do que estava prestes a acontecer. Um pequeno movimento, mas que pode ter grandes consequências. Você está pronto para encarar o que vem pela frente? O que traçar dentro do coração da aldeia?
Ela olhou nos seus olhos, esperando uma resposta. Mas antes que você pudesse responder, um estrondo ressoou da caverna, como um rugido de um monstro aprisionado em seu interior. O chão tremeu ainda mais. Raízes se desenterravam, arrastando-se para fora, como serpentes famintas. Seu coração disparou. Imediatamente, as vozes dos aldeões, antes distantes, emergiram em crescendo, um coro de desespero e fúria. As sombras continuavam a se aproximar, e a mulher deu um passo para trás, um brilho de medo em seus olhos, enquanto a escuridão se intensificava. Corra, ela soprou, mas algo lhe disse que já era tarde demais para escapar. Uma figura encapuzada, uma silhueta conhecida, apareceu à sua frente. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não. Quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo que mudará tudo. Na escuridão que rapidamente se instaurava, sua mente tentava acompanhar os sussurros e risos do além. A risada da mulher ecoava como um feitiço encantado, mas agora era uma sombra de aviso. O chão pulsava sob seus pés. A terra vibrava como um coração inquieto. Enquanto você recuava, o grupo de aldeões com rostos vazios avançava, arrastando consigo uma frustração silenciosa e uma tristeza profunda. Seus olhos não mostravam vida, apenas um olhar vazio de quem já havia sacrificado tudo. Ninguém pode escapar, ressoou uma voz entre eles. Ninguém. A mulher a seu lado, ainda com cabelos desgrenhados e olhos intensos, olhou para você. O que você imagina que seja o pacto? O que a aldeia realmente oferece em troca de sua paz? O sacrifício não é apenas uma criança, é a essência da comunidade. Você sentiu um nó na garganta. A essência? Que essência? O que você quer dizer com isso? Ah, ferreiro, ela disse rindo suavemente. Se ao menos você soubesse. O poder verdadeiro está na dor coletiva. A cada ano, não é apenas um sacrifício, é um ritual de união. Os sábios se alimentam da angústia e do sofrimento. Eles usam as emoções como combustível, e quanto mais intensa for a dor, mais forte fica a proteção da aldeia. A revelação estremeceu seu ser. Uma tensão incontrolável pulsava no ar. Você olhou para a árvore antiga, seus galhos nus parecendo tocar os céus. E acham que estão protegidos, não? Acham que estão seguros? Sim, ela respondeu, com um meio sorriso. Fazem isso em nome da sobrevivência. Mas uma surpresa os aguarda este ano. Você não tinha certeza do que mais ela poderia ter a dizer, mas a curiosidade queimava dentro de você. O poder oculto sobre o qual falava, o que aconteceria se não se realizasse o sacrifício, o que ecoaria na aldeia. Enquanto a mulher falava, um arrepio percorreu sua espinha. Uma visão de uma tempestade, uma revolta surgindo das sombras. E o que era este ritual, senão um ciclo vicioso, um mecanismo que opera na escuridão?
Se você se recusar a aceitar este destino, ela alertou, se você decidir quebrar o pacto, a cidade não ficará isenta. Um infortúnio devastador irá se abater sobre todos nós. Os sábios o sabem, e eles não hesitarão em sacrificar outros para manter seu controle. Nesse momento, a escuridão à sua volta se tornou opressiva. Sem querer, você deu um passo à frente, sentindo a gravidade do que estava prestes a acontecer. Um pequeno movimento, mas que pode ter grandes consequências. Você está pronto para encarar o que vem pela frente? O que traçar dentro do coração da aldeia? Ela olhou nos seus olhos, esperando uma resposta. Mas antes que você pudesse responder, um estrondo ressoou da caverna, como um rugido de um monstro aprisionado em seu interior. O chão tremeu ainda mais. Raízes se desenterravam, arrastando-se para fora, como serpentes famintas. Seu coração disparou. Imediatamente, as vozes dos aldeões, antes distantes, emergiram em crescendo, um coro de desespero e fúria. As sombras continuavam a se aproximar, e a mulher deu um passo para trás, um brilho de medo em seus olhos enquanto a escuridão se intensificava. Corra! Ela soprou, mas algo lhe disse que já era tarde demais para escapar. Uma figura encapuzada, uma silhueta conhecida, apareceu à sua frente, com olhos que refletiam a profundidade de um abismo inexplorado. Seu coração disparou. Era alguém que você conhecia, mas não podia acreditar. Uma voz familiar brotou das sombras. Finalmente, você chegou, ferreiro. A verdade que você busca não é o que parece, e antes que pudesse processar aquele encontro, um vento uivante surgiu, trazendo com ele a promessa de que tudo estava prestes a mudar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo que desperta sombras. A figura encapuzada se aproximou e seu coração começou a acelerar. Era uma cara familiar, mas a mente se recusava a aceitar quem poderia ser. Com um gesto lento, a sombra ergueu o capuz, revelando um rosto que você jamais imaginou ver associado ao mistério da aldeia. Sou eu, Elisa, a mulher sussurrou, seus olhos brilhando sob a luz tênue. Eu sou parte do que você tanto teme. Elisa, a jovem que havia desaparecido na última colheita, agora estava ali, com uma aura que iluminava a escuridão. Eles te enganaram, ela continuou, a voz tremendo entre medo e certo alívio. Sua vida nunca foi rotina. Sempre existiu um segredo muito maior. Você piscou, tentando absorver as palavras. A realidade começou a girar ao seu redor como uma tempestade. Mas você está morta. Todos achavam que você havia sido levada. O que aconteceu? Eles não levaram apenas a mim, ela respondeu, um sorriso frágil despontando nos lábios. A aldeia ofereceu sacrifícios maiores do que você imagina. Enquanto ela falava, os sons do desespero dos aldeões ecoavam ao longe, uma lamentação coletiva que atravessava as paredes da caverna. Você podia sentir que cada palavra dela trazia mais peso do que qualquer outra que já ouvira. Tensão envolvia o ar.
Os sábios, Elisa começou, manipulam a dor e os segredos. Cada sacrifício fortalece o pacto com algo que habita as florestas e anseia por liberdade. Eles não se alimentam apenas da dor, mas também da esperança esmagada. E estou aqui para te dizer que uma mudança está a caminho. O chão vibrava sob seus pés, sentindo-se quase vivo, pulsando como um ser que estava prestes a se revelar. As raízes que emergiam ao redor da entrada da caverna pareciam se esticar em direção a você, como se quisessem puxá-lo para o fundo do abismo. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Elisa insistiu, seu olhar fixo no seu. O sacrifício deste ano é especial. É a chave para esvaziar a magia que sustenta o pacto. E você, querido ferreiro, tem um papel crucial nisso. A chave? Você repetiu, a mente fervilhando. O que exatamente eu tenho que fazer? Como posso quebrar um ciclo que parece eterno? Os gritos distantes da aldeia ecoavam cada vez mais aproximando-se. O que antes eram murmúrios, agora se tornaram uma sinfonia de desespero. O som entrava em conflito com as palavras de Elisa. A expectativa subia. Um nó apertava sua garganta. Se não agirmos, se não lutarmos, a próxima colheita poderá trazer consequências irremediáveis. E se você decidir não fazer nada, a expressão de Elisa se tornou sombria. Poderá ser a ruína de todos. Um arrepio percorreu seu corpo. O que mais poderia acontecer com a aldeia? Os sinos começavam a tocar, ensurdecedores, como um aviso que não podia ser ignorado. De repente, uma sombra mais profunda se destacou atrás de Elisa. Uma presença mágica e ameaçadora que irradiava uma frieza incomum. Não é você quem decidiu o que deve ser feito, uma voz ressoou. O pacto não pode ser desafiado. Os olhos de Elisa se arregalaram enquanto a figura se aproximava. Um manto escuro esvoaçando como uma tempestade se formando. O que você fará agora? A voz ecoou, tingida de cinismo. Você hesitou, apanhado entre a escolha de permanecer ou lutar, enquanto o destino da aldeia se desenrolava diante de você. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um secreto que desperta as sombras. A figura encapuzada se aproximou e seu coração começou a acelerar. Era um rosto familiar, mas a mente se recusava a aceitar quem poderia ser. Com um gesto lento, a sombra ergueu o capuz, revelando a face que você jamais imaginou ver associada ao mistério da aldeia. Sou eu, Elisa, sussurrou a mulher, seus olhos brilhando sob a luz tênue. Eu sou parte do que você tanto teme. Elisa, a jovem que havia desaparecido na última colheita, agora estava ali, com uma aura que iluminava a escuridão. Eles te enganaram, continuou ela, a voz tremendo entre medo e certo alívio. Sua vida nunca foi rotina. Sempre existiu um segredo muito maior.
Você piscou, tentando absorver as palavras. A realidade começou a girar ao seu redor como uma tempestade. Mas você está morta. Todos achavam que você havia sido levada. O que aconteceu? Eles não levaram apenas a mim, respondeu ela, um sorriso frágil despontando nos lábios. A aldeia ofereceu sacrifícios maiores do que você imagina. Enquanto ela falava, os sons do desespero dos aldeões ecoavam ao longe, uma lamentação coletiva que atravessava as paredes da caverna. Você podia sentir que cada palavra trazia mais peso do que qualquer outra que já ouvira. Uma tensão envolvia o ar. Os sábios, Elisa começou, manipulam a dor e os segredos. Cada sacrifício fortalece o pacto com algo que habita nas florestas e anseia por liberdade. Eles não se alimentam apenas da dor, mas também da esperança esmagada. Estou aqui para te dizer que uma mudança está a caminho. O chão vibrava sob seus pés, quase vivo, pulsando como um ser que estava prestes a se revelar. As raízes que emergiam ao redor da entrada da caverna pareciam se esticar em sua direção, como se quisessem puxá-lo para o fundo do abismo. Precisamos agir antes que seja tarde demais, Elisa insistiu, seu olhar fixo no seu. O sacrifício deste ano é especial. É a chave para esvaziar a magia que sustenta o pacto. E você, querido ferreiro, tem um papel crucial nisso. A chave? Você repetiu, a mente fervilhando. O que exatamente eu tenho que fazer? Como posso quebrar um ciclo que parece eterno? Os gritos distantes da aldeia ecoavam cada vez mais, aproximando-se. O que antes eram murmúrios, agora se tornaram uma sinfonia de desespero. Você sentia que cada palavra dela trazia mais peso do que qualquer outra que já ouvira. Uma tensão envolvia o ar. Se não agirmos, se não lutarmos, a próxima colheita poderá trazer consequências irremediáveis. E se você decidir não fazer nada, a expressão de Elisa se tornou sombria. Poderá ser a ruína de todos. Um arrepio percorreu seu corpo. O que mais poderia acontecer com a aldeia? Os sinos começavam a tocar, ensurdecedores, como um aviso que não podia ser ignorado. De repente, uma sombra mais profunda se destacou atrás de Elisa. Uma presença mágica e ameaçadora que irradiava uma frieza incomum. Não é você quem decidiu o que deve ser feito. Uma voz ressoou. O pacto não pode ser desafiado. Os olhos de Elisa se arregalaram, enquanto a figura se aproximava, um manto escuro esvoaçando, como uma tempestade se formando. O que você fará agora? A voz ecoou, tingida de cinismo. Você hesitou, apanhado entre a escolha de permanecer ou lutar, enquanto o destino da aldeia se desenrolava diante de você. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O que as sombras ocultam. A figura encapuzada se aproximou e seu coração começou a acelerar. Era um rosto familiar, mas a mente se recusava a aceitar. Quem poderia ser?
Com um gesto lento, a sombra ergueu o capuz, revelando a face que você jamais imaginou ver associada ao mistério da aldeia. Sou eu, Elisa, sussurrou a mulher, seus olhos brilhando sob a luz tênue. Eu sou parte do que você tanto teme. Elisa, a jovem que havia desaparecido na última colheita, agora estava ali, com uma aura que iluminava a escuridão. Eles te enganaram, continuou ela, a voz tremendo entre medo e certo alívio. Sua vida nunca foi rotina. Sempre existiu um segredo muito maior. Você piscou, tentando absorver as palavras. A realidade começou a girar ao seu redor, como uma tempestade. Mas você está morta. Todos achavam que você havia sido levada. O que aconteceu? Eles não levaram apenas a mim, respondeu ela. Um sorriso frágil despontando nos lábios. A aldeia ofereceu sacrifícios maiores do que você imagina. Enquanto ela falava, os sons do desespero dos aldeões ecoavam ao longe, uma lamentação coletiva que atravessava as paredes da caverna. Você podia sentir que cada palavra trazia mais peso do que qualquer outra que já ouvira. Uma tensão envolvia o ar. Os sábios, Elisa começou, manipulam a dor e os segredos. Cada sacrifício fortalece o pacto com algo que habita nas florestas e anseia por liberdade. Eles não se alimentam apenas da dor, mas também da esperança esmagada. E estou aqui para te dizer que uma mudança está a caminho. O chão vibrava sob seus pés, quase vivo, pulsando como um ser que estava prestes a se revelar. As raízes que emergiam ao redor da entrada da caverna pareciam se esticar em sua direção, como se quisessem puxá-lo para o fundo do abismo. Precisamos agir antes que seja tarde demais, Elisa insistiu, seu olhar fixo no seu. O sacrifício deste ano é especial. É a chave para esvaziar a magia que sustenta o pacto. E você, querido ferreiro, tem um papel crucial nisso. A chave, você repetiu, a mente fervilhando. O que exatamente eu tenho que fazer? Como posso quebrar um ciclo que parece eterno? Os gritos distantes da aldeia ecoavam cada vez mais, aproximando-se. O que antes eram murmúrios, agora se tornaram uma sinfonia de desespero. Você sentia que cada palavra dela trazia mais peso do que qualquer outra que já ouvira. Uma tensão envolvia o ar. Se não agirmos, se não lutarmos, a próxima colheita poderá trazer consequências irremediáveis. E se você decidir não fazer nada, a expressão de Elisa se tornou sombria. Poderá ser a ruína de todos. Um arrepio percorreu seu corpo. O que mais poderia acontecer com a aldeia? Os sinos começavam a tocar, ensurdecedores, como um aviso que não podia ser ignorado. De repente, uma sombra mais profunda se destacou atrás de Elisa. Uma presença mágica e ameaçadora que irradiava uma frieza incomum. Não é você quem decidiu o que deve ser feito, uma voz ressoou. O pacto não pode ser desafiado. Os olhos de Elisa se arregalaram, enquanto a figura se aproximava. Um manto escuro esvoaçando como uma tempestade se formando. O que você fará agora? A voz ecoou, tingida de cinismo. Você hesitou, apanhado entre a escolha de permanecer ou lutar, enquanto o destino da aldeia se desenrolava diante de você. No entanto, antes que pudesse responder,
A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando uma face que lhe era familiar. Era a do velho mestre ferreiro da aldeia, o qual por anos você admirou e respeitou. Você não sabe, garoto. Ele começou, sua voz profunda ecoando como um trovão distante. O acordo que eles fazem com a sombra não é apenas perigoso, é necessário. Um nó apertou seu peito. O mestre nunca falaria assim, a não ser que sua vida estivesse em jogo. Você quer que eu participe disso? Que eu seja a chave? Sim. E não. Ele respondeu, um brilho intenso em seus olhos. É mais do que sacrifícios de corpos. É o sacrifício das crenças. Precisamos quebrar a base dessa maldição. Antes que você conseguisse processar, a caverna começou a se iluminar com um brilho cor de sangue, e a terra tremeu outra vez. As raízes começaram a se retorcer, iluminadas por uma força que parecia atôita. Vá, agora! Ele gritou, e a imagem dele começou a desfocar em meio às sombras. Espere! Você berrou. Mas era tarde. A figura do mestre já havia desaparecido, engolida pela escuridão e pelo mistério que cercava a aldeia. E assim você se viu sozinho, em frente ao abismo, balançando entre a escolha de enfrentar a sombra ou seguir o eco da verdade que havia surgido. O que você faria agora? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Você respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida misturado ao leve aroma do fogo que se esvaía rapidamente no ar. Ali, diante da caverna pulsante, seu destino parecia mais pesado que uma bigorna, e por um momento quase desejou estar de volta à monotonia da rotina na oficina. Mas havia algo diferente agora, algo inegável que o impelia adiante. Elisa olhou profundamente em seus olhos, como se pudesse ver todos os seus medos e anseios. Você precisa fazer a escolha certa, ela implorou, enquanto a sombra ameaçadora se aproximava. Seu coração pulsava como um tambor na batalha, e cada batida parecia ecoar sua indecisão. Ali estava você, o ferreiro da aldeia, forjado pelo trabalho duro e pelas tradições imutáveis. Poderia romper com o que sempre conhecera e se lançar na escuridão? O murmúrio dos aldeões continuava a crescer, um cor dissonante de desespero que vibrava no ar, clamando por mudança e libertação. E com aquilo, um nó na garganta, a pressão crescendo. Diga o que deve ser feito. Você finalmente conseguiu vociferar, a voz saindo mais como um sussurro tenso do que um brado firme. Elimina a raiz do problema, Elisa disse, seu olhar incendiado. O pacto foi alimentado por séculos com dor e sacrifícios. Para quebrá-lo, você precisa oferecer algo verdadeiro. A esperança que eles nunca souberam valorizar. Sentindo aquela faísca acender dentro de você, um ímpeto de coragem pulsou em suas veias. Sem hesitar, você deu um passo à frente, atravessando a borda daquela caverna distorcida, uma boca de lobo, pronta para engolir a verdade, as raízes pulsantes em resposta,
abriram caminho para um espaço desde muito escondido. Luzes dançantes flutuavam no ar denso, revelando vestígios de magia antiga, de sacrifícios feitos por aqueles que residem na escuridão. A hora é agora, você exclamou, fechando os olhos e inspirando fundo, buscando pelo que havia se perdido. Juntando suas forças, fez um movimento, clamando por tudo que desejava, tudo que sonhara, que este sacrifício não seja de dor, mas de esperança. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a terra tremeu e a sombra que o cercava hesitou. Um luminoso brilho emanou da sua própria essência, irrompendo como um verdadeiro dia renascente, envolvendo a caverna e afastando as trevas pesadas. Um silêncio profundo agora preenchia o ar, e os murmúrios desesperados se apagaram como chamas em um incêndio contido. As raízes começaram a se retrair, e a presença ameaçadora se dissipou, levando consigo os ecos de dor e sofrimento que haviam dominado a aldeia por gerações. Quando você abriu os olhos novamente, a luz da manhã filtrava-se pela entrada da caverna, e um novo alvorecer parecia prometer que mudanças eram possíveis. Elisa sorriu, seus olhos brilhando com gratidão e admiração. Você fez isso, ela disse. A essência da liberdade iluminava seu semblante. Você quebrou o ciclo. Agora, juntos, podemos reconstruir nossa comunidade. Todos os habitantes da aldeia se reuniram ao redor, olhares esperançosos refletindo a bravura que você havia encontrado em si mesmo. E assim, enquanto a vida começava a fervilhar novamente, restou em seu peito uma pergunta ecoando como sino distante da aldeia. Até onde eles poderiam realmente ir agora, depois de romper um pacto tão sombriamente consolidado? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esquece o que está fazendo e esclarece eu gosto desse conteúdo agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque estamos ansiosos para saber o que você achou. E, obrigatório, compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir este desfecho, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações. Nada de deixar pegarem o trem da história sem vocês.